as maneiras que a gente expressa o medo? Andréia, qual é a maneira que a gente expressa o medo? Essa resposta foi do Daniel. Várias. Gritar. A Mauri. Paralisar. O choro. Sol. Apatia. Isso tem a ver com medo? Interessante. Miriam, você fez uma cara de que queria falar. Não fiquem com medo de falar, gente. Crise de riso. Gente, é um absurdo. Mas isso acontece. Disfarçando. Irritabilidade. Quem já não ficou irritado? E eu vou ter que contar essa, né? Porque eu sempre gosto de contar uma história. Eu tinha que fazer algo do trabalho que era novo, totalmente novo para mim. E, obviamente, que eu estava com medo. Eu posso falar que eu estava nervosa, com medo, mas não, eu falei para mim mesma que eu não estava nervosa. Afinal, falar em público, né? Eu já tenho feito isso, e, né, é uma coisa diferente, mas ok. E, obviamente, que também a gente tem uns escapes na nossa mente. E uma coisa que eu sempre falo, não sei quem não está na maternagem, não sei se vai entender, mas, Gabi, depois que a gente tem um filho, a gente não tem medo de mais nada. Eu acho. Porque é muito difícil ter filho, gente. Parto natural, normal ali, você não sabe que dor é aquela, e você fica aquela, você não sabe quando vem, não sabe, você lê sobre dor, e aí você não quer, no meu caso, eu queria ter natural, não queria usar nada. Esse foi um dos maiores medos que eu tive. E aí eu falava para mim, assim, eu falo, né, gente, o que é uma aula? O que é uma aula perto de, né, de ter 2 filhos, gente? Nada. Só que aí, eu, né, fui fazendo as coisas que eu tinha que fazer, trabalho, nanã. Daqui a pouco, o Cleiton falou assim, nossa, mas você está muito irritada. Para não falar que você está chata, né? Está muito irritada. E aí, aí ele comentou, né, você está nervosa do trabalho, do que você tem que fazer lá? Não, imagina! Para quem teve 2 filhos, o que é dar uma aula? Gente, eu estava extremamente nervosa. E a forma como eu reagi nesse aspecto foi a irritabilidade. Eu estava muito irritada mesmo. E eu não estava percebendo isso. Então, o medo, ele vem de diferentes formas. Às vezes, naquela palavra mal colocada, sabe aquela resposta mal colocada que a gente dá para o outro? A apatia, muitas vezes, que a gente tem do outro, ou de uma situação. Então, uma coisa que a gente tem que fazer, um exercício, é se perceber. Porque se a gente não consegue se perceber, o medo vem, paralisa a nossa fé em alguma situação que a gente passou ou que a gente está passando na vida, e aí o fluir do Espírito Santo não vai, porque não há nada neste mundo que possa separar Deus de nós, do amor dele de nós. Não há nada. Apenas nós mesmos. Porque se a gente, assim, não permitir que o Espírito Santo venha e transforme a nossa vida, transforme a nossa mentalidade na palavra dele, nada vai acontecer. Então, lá em Josué 1, abre aí a tua Bíblia, se você quiser acompanhar, vai falar dessa história de Josué. E nessa história de Josué, para quem nunca ouviu falar, pode ser que tenha alguém que não conhece ainda, Josué ele foi um líder muito importante, porque ele foi um líder que levou o povo de Deus a conquistar a terra prometida, que Deus tinha prometido ao seu povo, lá na época de Abraão, de Isaac e Jacó. Josué foi aquele guerreiro, aquele líder que pôs o povo lá dentro.
Ele foi importante. E, obviamente, que tem uma história nisso, um contexto. Deus fala com Josué: Josué, Moisés está morto. E eu fico imaginando Josué, né? E agora? Moisés está morto. E lá, em Josué 1, a gente vai ver o que o Senhor fala para Josué. E uma das coisas que ele fala, que a gente repetiu aqui: seja forte e seja corajoso. E ele não fala uma única vez, fala diversas vezes. E depois desse contexto, Josué começa a organizar o povo. Para quê? Para conquistar a terra de Canaã. Vamos ler Josué 1 para a gente ver como foi esse chamado? Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Num: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como disse a Moisés, eu lhe darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul, o deserto, e ao norte, os montes Líbanos, a leste, o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e a oeste, o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem posse da terra que prometi aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro de dia e de noite e se esforce para viver de acordo com tudo no que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Seja forte e corajoso. Quantas vezes apareceu essa expressão aqui? 3 vezes. E depois disso, Josué começou a trabalhar. Teve que atravessar o povo no Rio Jordão. E lá, nessa travessia, questões ali que tinham que ser organizadas. O povo passou pelo rio, o rio praticamente abriu, e o povo passou a seco, e as pessoas começaram a, de fato, crer que Josué era o novo líder. Lá ele pega algumas pedras, manda fazer, e fazem lá um monumento para mostrar para as gerações anteriores que eles passaram por lá, que Deus estava com eles. E aí ele manda os espias irem para Jericó para olhar a terra. Lá, esses espias entram na casa de Raabe, a prostituta daquele lugar ali, daquela cidade. Ela morava ali no entorno. E ela ajuda os espias. Eles não morrem. E os espias trazem a mensagem de que o povo já estava com medo, porque estavam ouvindo tudo que Deus tinha feito ali com o povo de Israel. Enfim. E aí chega um dia em que eu imagino que eles estão se preparando para a conquista. Deus fala com Josué, eu imagino que seja, sabe aquela coisa assim, está tudo pronto um dia antes, Deus vem e fala, muda tudo? Eu não sei, lá não está escrito que Josué fez de planejamento. Mas Deus entrega uma estratégia para Josué. E eu imagino que ele tinha algum plano, né? E Deus fala com Josué, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão andar em volta da muralha por 7 dias. Lá vai ter a Arca da Aliança, que é a minha presença.
E tem toda uma organização, que a gente não vai ler, mas tinha uma organização para ter essa conquista de Jerusalém. E no último dia, vocês vão tocar, vão gritar, e as muralhas vão cair.